Queremos ler Apocalipse, capítulo 9. Todo este capítulo, nesse nosso devocional que Deus nos dá nesta manhã aqui na Rádio Horizonte FM e suas 13 rádios em cadeia, das 8 às 10 horas da manhã. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu na terra. E ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça como se fosse uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça que saiu do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Essa é a pior fase da grande tribulação. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Esses gafanhotos, eles são seres espirituais que vão da maldade, que vão atacar a humanidade na grande tribulação. E elas não vão morrer, elas vão sentir a dor, a picada do gafanhoto, mas a morte vai fugir, não haverá morte. A Bíblia diz que elas pedirão às montanhas, caiam em cima de nós, e as montanhas não vão cair. Aqui diz assim, os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinham uma coisa parecida com uma coroa de ouro. E a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher e os dentes eram como dentes de leão. É a forma que eles apareceram a João. E as suas couraças eram parecidas com couraças de ferro. E o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os escorpiões, e era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolião. Isso quer dizer o destruidor. O primeiro ai já passou. Depois disso, 2 outros ais devem vir ainda. Então o 6º anjo tocou a sua trombeta e eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E ao 6º anjo que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse, solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano, a fim de matar a 1/3 parte da humanidade. E me foi dito que os soldados e cavalos eram 200 milhões. Na minha visão, vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. A 1/3 parte da humanidade foi morta por essas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também na cauda. A cauda parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele. E com ele os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isto é,
todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, tá bem claro? Nem dos seus roubos. O problema é que as pessoas hoje escolhem só as partes da Bíblia que interessam. Esquecem que a Bíblia não é só uma parte, a Bíblia é o seu todo. E aqui a Bíblia Sagrada está trazendo de que é que as pessoas deveriam arrepender. Isso vai acontecer na grande tribulação. E aqui está provando que sofrimento não leva ninguém ao arrependimento. Talvez por isso que as obras não podem salvar. De repente você diz assim, mas eu sofri tanto. Eu fui criado num lar assim. Minha mãe me abandonou. Eu sofri demais. Isso não pode salvar você. O nosso sofrimento não nos leva à salvação. Aqui na grande tribulação vai acontecer tanto sofrimento que nunca houve. Gente, imaginem o que vai acontecer. As mortandades, as trombetas. Quando cada trombeta soar, uma terça parte da terra vai ser dizimada. Nós ainda temos os selos, nós ainda temos as taças da ira de Deus. Então isso significa que uma grande catástrofe mundial está para acontecer na grande tribulação, quando a igreja do Senhor não estiver mais aqui na terra. E na grande tribulação, o Espírito Santo não vai estar presente na terra para convencer, não. Deus sempre está presente em todos os lugares, pela sua onisciência. Eu estou falando a operação, a obra do Espírito Santo, não vai haver. O Espírito Santo não vai convencer mais as pessoas. Ler a Bíblia não fará nenhum sentido, não terá inspiração nenhuma do Espírito Santo, porque esta palavra, este livro vai ser selado. E aqui o que vai acontecer? Com tanto sofrimento, gafanhotos ferindo por 5 meses, sem que as pessoas venham morrer. Pessoas pedindo a morte, não conseguem morrer. Coisas terríveis acontecendo. O ar vai ser parado por alguns minutos. E mesmo assim, as pessoas sem oxigênio, voltando a respirar, não vão conseguir arrepender dos seus pecados. Aqui a Bíblia diz com toda clareza. Se você quer saber se essas coisas aqui são pecados, então eu estou falando para você aqui, olha aqui. E mesmo com tanto sofrimento, não vão parar de adorar os demônios. Você sabe que tem agora uma marcha por Satanás. E quando eu vi pela última vez, já tinha 11 mil pessoas que haviam dado, seus nomes para participar desta marcha para Satanás. E eu pergunto para vocês, isso é brincadeira? Quando as pessoas não conseguem se arrepender dos seus próprios pecados. E aqui fala que elas não pararam também de adorar ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Olha aqui, o verdadeiro Deus, se adora a Ele em espírito e em verdade. E as pessoas se voltam para os deuses estranhos. E as pessoas adoram o que elas mesmas fazem. O ser humano faz um Deus de madeira, você adora. O ser humano faz uma cruz, você adora. O ser humano faz um Deus de ouro, de prata, de bronze, e você adora. Faz um Deus de barro, e você adora. E depois diz para mim assim, não, é só uma lembrança. É uma lembrança de um apóstolo querido, é uma lembrança de Jesus. Não, Deus não aceita esse tipo de coisa. O povo de Israel nem fotografia tirava.
E é por isso que você não tem a foto de Jesus, não tem a foto dos discípulos, tem fraudes por aí. Mas fotos verdadeiras, não. Por quê? Porque eles eram proibidos de criar qualquer imagem em cima do céu e embaixo, existente ou imaginária no céu ou na terra. Eles não podiam. Então, o que acontece? O povo de Israel não tem artes antigas, não. A única arte que eles têm da antiguidade é a palavra escrita, a arte da escrita da palavra de Deus. E também o templo, o tabernáculo, as coisas do tabernáculo que eles tinham como símbolo das coisas celestes. E pronto, só isso, nada mais. Símbolo de coisas, mas não para adoração. A adoração era ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos céus e da terra. Eles tinham uma arca para lembrar da peregrinação ali, e dentro da arca tinha o maná, e tinha também a vara de Arão que florescera, e era para lembrar do deserto da peregrinação. Eles tinham também os querubins, que estavam ali sobre a tampa do propiciatório, significando o cuidado de Deus para com o seu povo. E deixe-me ver se tinha mais algum símbolo. Tinha os altares para adoração e os candelabros para iluminar. E eram móveis simples. A mesa dos pães da proposição, que eram colocados e trocados. E assim era o tabernáculo. A espada de Davi, que ele venceu Golias, para lembrar da grande vitória, e nada mais. Não havia deuses para serem adorados. E não há deuses entre o povo de Israel que merecem ser lembrados. Só falamos nos deuses que o povo de Israel adorou quando esse povo ele pecou contra o Senhor, quando ele pecava contra Deus e ia após deuses estranhos. Mas Deus não aceita ídolos, nem de ouro, nem de prata, nem de bronze, nem de pedra, nem de madeira, que não podem ver, não podem ouvir e nem podem andar. Também ele não aceita pecados, ele não aceita crimes de morte. Ele não aceita a feitiçaria. Muitas pessoas hoje estão entregues à feitiçaria, até as crianças, sem querer, estão se envolvendo com as feitiçarias, porque os programas de televisão trazem agora vários filmes, desenhos e séries, todas dentro da feitiçaria. E também nem da imoralidade sexual. Tem gente que acha que o ser humano é livre, ele é igual animal, ele pode coabitar com quem quiser, pode ficar com quem quiser, que Deus aceita por causa das necessidades físicas do ser humano. Não, Senhor, não tem isso não. Está bem claro aqui, que Deus não aceita o sexo fora do casamento. Deus não aceita imoralidade e não aceita roubos também. Esse roubo aqui inclui falcatrua, inclui desonestidade, 5 centavos, 10 centavos, 1 milhão, é o mesmo roubo. Inclui, deixa-me ver aqui, fazer negócio com a intenção de passar o próximo para trás. Se você comprou uma mercadoria por 10 reais e quer vender por 20 reais, então diga que comprou por 10 e vai vender por 20. Não precisa enganar as pessoas e mentir o valor que você comprou. Não precisa omitir, não precisa falar o preço que você pagou. A mercadoria é sua, você vende pelo preço que você quiser, mas não precisa mentir, porque Deus não aceita, isso é considerado como roubo. Juros abusivos também, isso é roubo. Se aproveitar da situação do irmão, quando precisa muito de uma coisa, você iria vender por um preço, mas vende por outro. Há poucos dias, eu mandei abrir uma porta, cobraram 10 reais do meu vizinho e cobraram 20 reais de mim. Diz que era esse o preço mesmo, eu acreditei. Depois eu descobri que não, que o preço era 10 reais. Quer dizer, isso é roubo. É roubo. E não se pode fazer isso. Então, você não pode se aproveitar de uma pessoa porque acha que ela tem condição de pagar aquele valor, cobrar da pessoa mais do que a mercadoria vale, porque isso também é roubo. Se você ganha o seu salário, tá certo, você tem que requerer aquilo que você ganha. Mais do que isso, nem um centavo. Procure cuidar, zelar das coisas das pessoas como se fossem suas, mas respeite os seus limites, mas não é seu. E aqui diz que na grande tribulação as pessoas vão sofrer,
vão passar por todas essas torturas e ainda não vão arrepender dos seus pecados. Você diz, mas Deus é tão injusto, vai jogar o homem no inferno. Deus não vai jogar o homem no inferno, o homem que está caminhando para lá. O meu Deus amoroso, Pai, Ele não manda ninguém para o inferno. Ele dá oportunidade para todas as pessoas se arrependerem, todas. O homem não nasce destinado para a condenação. Dizem que Judas nasceu destinado. Não, ele não foi destinado, a palavra não é essa, a tradução, a compreensão certa desse destino de Judas é o seguinte, ele já tinha o seu coração mau e Deus sabia que não havia arrependimento. Deus é onisciente, não é? Ele sabe se há arrependimento no coração. Como ele sabia desde muito antes da fundação do mundo, do nascimento de Judas, que no seu lugar não havia lugar, no seu coração não havia lugar para arrependimento, então sim, então ele é colocado, é aceito no meio dos apóstolos de Jesus. É claro que Jesus escolheu os seus discípulos, mas todos sobre a orientação, quando ele se esvaziou, ele fez tudo isso com a orientação do sublime, do Deus Todo-Poderoso. E Deus já sabia a finalidade que Judas estava sendo colocado ali, porque ele não tinha coração para o arrependimento. Então, ele que seria aquele que iria trair o Filho do Homem. Se ele tivesse coração aberto para o arrependimento, ele teria dado ouvido quando Jesus, por várias vezes, comunicou Judas do perigo que estava prestes a vir na vida dele. Que Deus abençoe você e que no seu coração haja lugar hoje para o arrependimento, antes da grande tribulação, antes da volta de Jesus, que muita gente não acredita mais, mas eu ainda acredito na volta de Jesus, que pode ser hoje, pode ser agora. Eu ainda estou esperando e vou esperar. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou esperar a volta de Jesus. Que Deus abençoe você. Eu prefiro não brincar com essas palavras, porque você está vendo o cumprimento delas a cada dia. A maior prova disso é o amor se esfriando. Que Deus tenha misericórdia de nós.